Então, acho que o erro das pessoas é querer se jogar do avião sem saber como é que abre o paraquedas. E alguns descobrem como abre no meio do caminho, outros não. Outros dão de cara lá no chão. Quando você fez o primeiro milhão? Meu primeiro milhão investindo ou trabalhando? Investindo. Investindo, 2017 para 2018. Foi marcante, assim. Aquele dia que você acorda... Nem era home broker na época, imprimia ainda. Imagina, gente, como evoluiu, né, as coisas. Nem tinha esse negócio de aplicativo e tal. Cheguei e tal, imprimi minha carteira, quando vi lá, pá, 1 milhão. Falei, Mas, de novo, né, você não deve se iludir por isso, porque varia muito. E aí você já tinha quanto tempo investindo? Já desde... 2017, já tinha 9 anos investindo. Aí. Longo prazo, gente. Longo prazo. E, obviamente, que o aporte tem que sair de algum lugar. Então, quanto mais você evolui no quesito trabalho, e quanto mais receita, quanto menos gasto, quanto mais sobra no final do mês, maior vai ser o seu potencial de aporte. Então, obviamente, nada vem de graça. Então, tudo também depende da sua evolução, que você trabalha para evoluir, né, profissionalmente. Então, também não negligenciar essa parte, né? Quanto melhor você vai no trabalho, se você tem um poder de poupança maior, maiores vão ser os seus aportes, né? Então, a bola de neve para mim começou a crescer mesmo de 2012 em diante, quando eu já comecei a estagiar. Então, além daqueles R$300 que eu já recebia, que já eram mais de R$300 na época, eu investia parte do meu salário como estagiária também na bolsa. Depois fui evoluindo profissionalmente, abri o AGF, enfim. E aí a carteira foi tomando um corpo aí conforme a vida profissional foi evoluindo também, né? E como é que tá hoje a empresa? Quantos alunos vocês já formaram? Eu queria que você trouxesse um pouco da sua percepção, que você deve se deparar isso todo dia, que quem começa ou tá com a intenção de investir, acha que o ganho vai ser muito rápido, né? Infelizmente, a grande maioria das pessoas que acabam chegando pra gente foram pessoas que experimentaram o contrário, ou perderam dinheiro, ou atestaram que de fato não iam ficar ricas de repente e que o caminho mais rápido é o caminho mais devagar. A gente recebe muitos relatos de crianças, de adolescentes que levaram a GF para os pais e falaram: olha isso aqui, não sei o que, olha, eu quero fazer uma carteira previdenciária para o meu futuro. A Luísa começou com 14 anos, eu tenho 10, eu recebi um menininho no escritório, eu comecei com 10, então quando eu tiver a sua idade, eu já tô na sua frente. Eu falei, você tem toda a razão, você já começou na minha frente. E se eu soubesse disso antes, eu teria começado com 0 anos, né? Por que meu pai não começou por mim antes? Então, acho que é um trabalho realmente de formiguinha e de mostrar para as pessoas que a bolsa não é um cassino. Se você faz um programa de investimento, da mesma maneira que tem muitos pais, por exemplo, que contribuem para a previdência dos filhos num fundo, ou depositam todo mês, religiosamente numa poupança, deixam uma conta corrente para o filho, por que não fazer isso com ações? Então, é fazer uma carteira no início concentrada e diversificando aos poucos, até você chegar um momento em que você tem uma carteira diversificada em setores, né, em tipo de ativos diferentes. Então, tudo isso é uma construção. E toda jornada, ela ocorre aos poucos. Então, acho que o erro das pessoas é querer se jogar do avião sem saber como é que abre o paraquedas. E alguns descobrem como abre no meio do caminho, outros não. Outros dão de cara lá no chão. Se você me perguntasse há 5 anos atrás, eu jamais imaginaria que eu estaria onde eu estou hoje. Então, o que eu desejo, né, para que daqui 5 anos todo brasileiro conheça o Barsi, a história do meu pai. Acho que esse, assim, o meu maior desejo, me deixaria muito feliz, do tipo, poxa, você cumpriu a sua missão. Porque ao conhecer a história dele, talvez muitas pessoas se inspirem e vejam que dá para começar, ou não só investir, mas, poxa, você, né, pode vir de baixo e trilhar um caminho de sucesso. Então, eu acho que está muito ligado à história de várias outras famílias brasileiras, né, que são provenientes de imigrantes muito pobres, enfim, que empreenderam, que se deram muito bem na vida com muito trabalho, né, enfim, ele foi só um deles, né, então eu acho que de fato uma das missões aí para daqui 5 anos é que todo brasileiro conheça o Barsi, assim como nos Estados Unidos todo mundo conhece o Buffett, nem todo mundo investe, mas todo mundo conhece o Buffett. Sim. Então acho que essa é uma grande responsabilidade aí, estamos no caminho. E dá pra começar já lendo o livro, né? Dá pra começar lendo o livro. Como chama o livro dele? A biografia chama O Rei dos Dividendos. Inclusive, a foto foi aqui embaixo na B3. Ficou demais com as cotações, enfim, ficou muito legal.
Foi demais. Eu vi que você contou uma vez que vocês faziam viagens e vocês iam visitar empresas. Você tem alguma história, assim, marcante dessas visitas? Sim, na verdade era o contrário. Ele escolhia a empresa que ele queria visitar e aí ele falava, ai, vamos pra Ele dava um Curitiba, perdido, assim. né? Que legal, olha, Curitiba tem muita coisa legal pra fazer, pum. Dava uma escapadinha e ia visitar uma empresa. Uma que me marcou muito, eu tinha 14 ou 15 ou 16, sei lá, nessa época, a gente foi visitar a fábrica de Monte Alegre, que é em Ortigueira ali. É determinante você estar lá e ver em loco como é que aquela empresa funciona? Ou dá com base só nos dados, só nos relatórios, dá para tirar uma base um pouco mais tranquila? Olha, hoje está muito mais fácil do que era há 20, 10 anos atrás. De fato, as empresas eram muito mais fechadas, mas isso é uma consequência natural de você ter mais acionistas, pessoas físicas nas bases. Então, mesmo que isso não seja possível todas essas pessoas visitarem a planta fisicamente, hoje você vê várias empresas que tem, por exemplo, um canal de YouTube, olha, estamos no passo tal. Então, dar a visibilidade, dar a transparência para o acionista de caso ele queira conhecer o processo produtivo, ele tenha outros meios de fazer isso, né, principalmente através do site de RI, de conhecer a empresa sem necessariamente estar lá fisicamente. Acho que depois, agora passado um pouquinho nessa pandemia, né, o retorno dos eventos presenciais também é uma excelente oportunidade. Então, eu acho que as empresas cada vez mais estão se abrindo para esse tipo de acionista porque são cada vez mais relevantes na sua base acionária, né? E, inclusive, é um desafio para as áreas de RI. Como você democratizar a informação. Mas, se você quiser, uma gama grande de empresas te permite, tem programas de fábrica aberta, né? Você agenda e vai visitar o processo produtivo. E lembrando que não existem só empresas industriais. Pô, você investe na rede, pô, vai na loja. Investiga, averigua, né? Se você fosse comprar uma participação na padaria, poxa, você não ia frequentar essa padaria por alguns dias, conversar com clientes, com fornecedores, claro. né? Fazer a seleção de casa, tentar não tem fazer jeito, alguma é investigação, né? É. Então é basicamente isso, você ter essa diligência com seus investimentos. Né? Afinal, você vai ser sócio dessa empresa.